Olá, meus irmãos. Nesta manhã de Escola Bíblica Dominical, nós estamos retornando à nossa série de estudos nos Salmos, não é? Excepcionalmente, nós estamos ainda fazendo assim a transmissão online, nós estamos fazendo a exposição na casa da nossa congregação durante o nosso culto público ainda, mas em breve nós retornaremos, né? Excepcionalmente também, além da transmissão online, nós colocamos essa exposição para o horário da Escola Bíblica Dominical, porque, como os irmãos bem lembram, essas exposições, essas reflexões nos Salmos, na verdade, são da terça-feira do culto de oração, né? Mas como nós ainda não estamos podendo fazer o culto de oração normalmente, nós estamos colocando as exposições na EBD, né, pela manhã, forma online ainda, não é? E também, irmãos, não estamos fazendo ainda o estudo normal da EBD, que as séries de reflexões temáticas. Inclusive, os irmãos lembram que nós estávamos estudando, antes de pararmos os cultos, a ética cristã da conversação, não é? Mas nós vamos retornar, irmãos, a esse tema, a ética cristã da conversação. Ainda faltam alguns pontos, alguns textinhos, né? Vocês lembram bem que nós estávamos lendo pequenos textos aplicando já os princípios da ética cristã da conversação, e nós vamos retornar se Deus quiser, assim que as coisas melhorarem, ao nosso tema e prosseguir os estudos da Escola Bíblica Dominical. Mas por enquanto nós estamos fazendo assim, inclusive, irmãos, exortando especialmente os chefes de família a dirigirem os cultos ainda nesse período em que nós estamos de quarentena ainda da nossa igreja, não é? E pretendemos voltar no início do fim desse mês, entre o fim desse mês e o início do próximo mês, se Deus assim nos permitir. Mas hoje estamos aqui, meus irmãos. Eu queria então retornar a essas exposições com oração, pedindo que o Senhor realmente use para edificação, para o fortalecimento de meus irmãos. Eu convido vocês, portanto, a abrirem comigo o Salmo 120. Nós vamos meditar nesta manhã do Dia do Senhor, de Escola Bíblica Dominical, neste belíssimo Salmo. Então, por favor, abra a sua Bíblia comigo no Salmo 120. Nós vamos fazer a leitura e vamos pedir que Deus nos abençoe, então passar para a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Ezeque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Amém. Vamos orar, irmão. Vamos pedir que Deus nos abençoe. Senhor, nós estamos aqui neste momento para meditarmos, Senhor, neste salmo tão precioso que é o Salmo 120. Senhor, perdoa os nossos pecados e nos dá agora iluminação, Senhor, para nós entendermos a Tua palavra. Fale conosco, abra o nosso coração, aplique a Tua palavra ao nosso coração e fale conosco, não só nesta mensagem, mas nesse retorno agora, assim como cremos que o Senhor tem falado ao longo dos estudos no livro de Salmos, que agora novamente, Senhor, possamos retornando, possamos aprender mais e mais da Tua palavra nessas exposições no livro de Salmos. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Senhor, nos edifica. Nós oramos assim em Cristo e muito obrigado por todas as Tuas misericórdias no Senhor Jesus. Amém e amém, graças a Deus. Amém, meus irmãos. Irmãos amados, este salmo, ele é um salmo de um homem que está debaixo de uma grande tribulação, de uma grande angústia, de uma grande perseguição por parte de homens ímpios que o caluniam, que querem ver o seu mal, que querem destruí-lo, e eles fazem isso exatamente pela calúnia, pela mentira, pela difamação. Esses homens querem guerra, esses homens odeiam
o salmista e odeiam uns aos outros, eles odeiam a paz. Tudo que eles têm, tudo que eles fazem é guerra. Eles então usam artimanhas, usam as armas da palavra, do falar, da língua, para destruir o próximo, mentindo, enganando. E eles estão atacando ali o salmista. O salmista se vê em angústia. Mas é interessante, meus irmãos, a maneira como ele reage. A reação do salmista não é usando as mesmas armas que estes homens ímpios usam, mas ele reage como um homem piedoso deve reagir. Isto é, ele ora a Deus, ele clama a Deus, ele suplica o socorro do Senhor e ele mantém uma postura diferente daqueles homens. Aqueles homens odeiam, aqueles homens usam palavras falsas, aqueles homens querem guerra e querem destruir o próximo com palavras falsas. O salmista não. O salmista se mantém na sua postura de piedoso, na sua postura de homem que quer a paz, que promove a paz, que luta pela paz, né? E que não usa mentiras, que não usa engano, mas se mantém firme na verdade. Então ele ora e ele continua na sua firmeza, no seu coração pacífico, operando a paz. É isso que ele faz, descansando no Senhor, sabendo que o Senhor cuidará de tudo. Meus irmãos, esse salmo ele é preciosíssimo, porque ele nos ensina exatamente como nós devemos reagir em situações semelhantes a essas. Eu posso dizer aos irmãos que o cristão, o tempo todo ele está nessa situação. Ele vive num mundo que não o entende, num mundo que o persegue, num mundo que o oprime, e ele deve reagir apropriadamente. Eu creio que, ou seja, orando, descansando em Deus e promovendo realmente a paz. Eu creio que o texto, no Novo Testamento, o texto paralelo a este salmo que nós estamos estudando nesta manhã, é o texto de Romanos, que eu gostaria inclusive que meus irmãos, por favor, abrissem comigo, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 14, o apóstolo Paulo, ele diz assim para nós: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos, a ninguém torneis mal por mal. Procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então nós temos aqui, meus irmãos, um paralelo, é um pensamento cristão piedoso paralelo ao Salmo 120. Em vez da vingança, em vez da ira, em vez do vou ali brigar agora e vou realmente fazer o que eles fazem, caluniar, mentir, ofender, brigar. Não, seja pacífico, entregue ao Senhor. A vingança pertence ao Senhor, a justiça dá lugar à ira do Senhor. Enquanto isso, seja pacífico, faça o bem, ame inclusive aquele que está perseguindo você. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Duas coisas não faça, como certo comentarista diz: nem ceda, nem se alie a eles para não ser perseguido, ou também no sentido de fazer as mesmas coisas. E em segundo lugar, não brigue, não seja do mesmo espírito, né? Não seja uma pessoa que vai então ali promover a guerra, mas seja pacífico. Irmãos, esse vamos dizer assim, o ensino claríssimo da palavra de Deus, e tão importante, inclusive para esses dias, irmãos. Nós vivemos dias difíceis, os irmãos sabem, esses dias durante a pandemia,
esses dias de muita briga, de muito ódio, né? Ali nós sentimos ali a manifestação de muito ódio entre direita, esquerda, essa crise política, muita briga, muita intriga. O país parece que está assim, debaixo de ódio, de confusão, irmãos. E o cristão, ele deve saber como reagir de maneira apropriada. Ódio também nas famílias, brigas, intrigas nos lares, por causa do período de pandemia, das dificuldades, essas aflições todas que vieram sobre nós nesses dias. E realmente esse salmo, ele é muito apropriado para esse momento, para essa circunstância. Eu gostaria então de olhar brevemente com meus irmãos neste salmo tão precioso, tão rico, que é o Salmo 120 nesta manhã. Vamos então entrar no Salmo? Antes de entrar no Salmo, eu gostaria de também acrescentar uma informação importante. Aqui eles são chamados Cântico de Degraus, provavelmente se refere, irmãos, entre o Salmo 120 até o Salmo 104, esses salmos, na verdade, né, são aí 15 salmos, eles fazem parte desses chamados Cânticos dos Degraus, se refere provavelmente a um período ali de procissão que o povo vinha, né, a Sião, nas festas, né, para adorar o Senhor. Então deve se referir a esse período, mais provavelmente a outros entendimentos sobre o porquê eles são chamados assim, mas esse, eu acredito, é o mais provável, meus irmãos. De qualquer forma, são salmos preciosíssimos que falam de assuntos deleitosos, fundamentais para a nossa fé, para a nossa vida. Vamos então, irmãos, entrar no salmo. A palavra de Deus diz aqui. Eu gostaria de dividir aqui o nosso assunto em 3 pontos, irmãos, para nós meditarmos aqui. Primeiro, nós vamos falar do clamor na angústia, que vai do verso 1 ao verso 4. Depois nós vamos falar do resultado da língua enganadora, que vai do verso 3 e o 4. E, finalmente, nós vamos falar aqui um terceiro ponto, que é o sofrimento do pacífico e de como ele reage, não é? Do versículo 5 ao versículo 7. Vamos ler então, vamos falar primeiro do clamor na angústia. Do verso 1 ao verso 4, a palavra de Deus diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e me ouviu. Senhor, livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Irmãos, observemos aqui, irmãos, que este homem, no meio da sua angústia, o que ele faz? Quando ele está sendo caluniado, ele está sendo perseguido, estão destruindo a vida dele. Vocês imaginam, irmãos, o que é a calúnia? A calúnia, ela é uma coisa terrível. Então, às vezes nós imaginamos assim que o grande perigo é alguém vir e nos ferir, não é? Com uma faca, com uma arma, atacar o nosso corpo, e algumas vezes até nós achamos que isso é mais grave que a mentira. Mas a mentira, ela pode matar. A mentira, ela destrói a reputação, ela acaba com a vida da pessoa, ela destrói a vida da pessoa no meio social, e ela pode trazer a própria morte também. Então a mentira, a difamação é muito sério. A Bíblia diz que nós não devemos difamar o nosso próximo, é o 9º mandamento. Não dar mau testemunho, falso testemunho contra o nosso próximo. O cristão não deve entrar nesse tipo de pecado. Isso é uma artimanha dos malignos, dos ímpios, e o salmista, ele está ali se vendo nessa situação, oprimido, angustiado por causa dessas mentiras. O que ele faz, meus irmãos? Ele ora, ele clama. Este salmo aqui, ele pode estar relatando, o salmista pode estar relatando a experiência de oração que ele teve, né? Então, aí, num certo momento, no passado de sua vida, ele está relatando essa experiência agora neste salmo, ou pode ser também que ele esteja lembrando de uma experiência passada e agora fazendo uma oração, né? Para um momento, uma situação semelhante de angústia no presente. Tanto uma coisa como outra, enfim, mostra que o recurso que esse homem tinha, em primeiro lugar, era a oração. Ele orava ao Senhor, e ele diz aqui a Bíblia que ele na angústia clamou ao Senhor, e o Senhor ouviu. O Senhor é socorro, o Senhor nos ajuda, nos socorre quando nós estamos passando uma situação assim. Nós buscarmos a Ele, sendo crentes, amando ao Senhor, buscarmos a Ele, Ele nos socorrerá, Ele nos ouvirá. Então a primeira grande questão do salmista é que ele ora, ele suplica, ele ora, meus irmãos, e apresenta ao Senhor a sua situação. Veja o que diz no versículo 2: Senhor,
livra a minha alma dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Então ele pede livramento, ele pede salvação, ele está sendo oprimido, ele está sendo caluniado, ele pede que Deus o livre, que Deus o guarde, que Deus faça justiça. Ele entrega tudo nas mãos do Senhor, ele descansa no Senhor. Ele faz, meus irmãos, exatamente o que Paulo diz em Romanos, voltando novamente, como eu disse para vocês, a esse texto paralelo, não é? Que está no Novo Testamento. Ele faz exatamente isso. Ele diz no capítulo 12, no versículo 17, a ninguém torneis mal por mal, procurar as coisas honestas. Se for possível, verso 18, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. E olha o que ele diz: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira. Porque está escrito, minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Veja, então entregue tudo para Deus, deixa que Deus vai fazer justiça. É isso que o salmista faz. Em vez dele procurar vingança, em vez dele ir agora brigar, a primeira coisa que ele faz é orar, entregar tudo à justiça de Deus. Deixa que Deus vai tomar conta. Dá lugar à ira, como Paulo diz lá em Romanos 12, é dar lugar, não a minha ira, porque a ira humana não produz a justiça de Deus, mas a ira divina, que é justa, que é boa. Entrega tudo para Deus, deixa que Deus, ele vai julgar. Então, inclusive, o salmista, nessa mesma linha de pensamento, de ideia, ele fala no verso 3 e no verso 4, que te será dado, ou que te será acrescentado, língua enganadora, flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Ou seja, o que aqueles homens vão receber? Eles imaginam que vão se dar bem caluniando, mentindo, oprimindo uma pessoa inocente, porque eles querem se dar bem naquela situação, mas não adianta. Seguindo lá o pensamento de Paulo, a vingança vem do Senhor. O Senhor punirá esses homens, o Senhor vai, como diz aqui, como um valente com agudas flechas, né? Imaginando ali o ataque do valente, ferindo e destruindo com uma flecha aguda o seu inimigo. Assim o Senhor fará, destruirá com a sua palavra, com a sua verdade, destruirá aquela mentira e condenará o ímpio no seu pecado com brasas vivas de zimbro. Aqui se trata, né, do uso que eles faziam, meus irmãos, ali desse arbusto, né? Da raiz desse arbusto para produzir um fogo duradouro. Então aqui é o símbolo da ira divina, o fogo da ira divina, duradoura, terrível, na verdade eterna, do inferno. Então Deus trará isso, e na verdade o servo do Senhor, ele não deve ficar preocupado, meus irmãos, com o que vai acontecer, com a questão ali de ele querer se vingar, ou ele querer, meus irmãos, resolver o problema pela vingança, pela raiva, tomar nas suas próprias mãos ali para, enfim, entrar numa guerra. Não, ele ora, ele clama, ele entrega nas mãos do Senhor, e o Senhor cuidará de todas as coisas, irmãos. Então oremos e deixemos o Senhor cuidar de tudo. A lição aqui é essa: o cristão é aquele que não vai ficar se vingando, não vai ficar brigando com todo mundo que o persegue, com aquele que quer fazer mal a ele, não é? Mas ele entrega para Deus, ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor, ele descansa no Senhor, ele faz a sua oração, ele pede o socorro divino, e a palavra de Deus diz aqui: o Senhor o socorrerá, o Senhor o salvará, e o Senhor fará justiça. Deixemos com o Senhor. A minha justiça não é justa, a minha ira não é justa, mas o Senhor é justo. Então deixemos com Ele. Então veja, meus irmãos, a primeira lição aqui é oração. Entregar tudo para o Senhor, descansar no Senhor. O Senhor cuidará de tudo isso. Então, quando nós passarmos por uma situação dessa, de calúnia, na verdade nós não devemos querer nos vingar e odiar mesmo esta pessoa, mas entregar tudo para Deus, deixar que o Senhor fará a sua justiça. Na verdade, a nossa atitude, como Paulo diz, será pacífica, será até mesmo, irmãos, de mesmo alimentar, apoiar, ajudar uma pessoa que nos fez mal, como Paulo diz lá. Então, o posicionamento cristão não é vingança, mas o posicionamento cristão é oração. Entregar tudo para Deus, que Deus julgue, que Deus faça justiça. O Senhor fará justiça sobre aquela pessoa se ela
persistindo no seu pecado, o Senhor vai cuidar de tudo isso. Mas quanto a nós, meus irmãos, a vingança não é o caminho. Ou nós queremos fazer justiça com as próprias mãos, mas é nós orarmos, clamarmos, pedimos socorro e o Senhor socorre. Veja que a palavra de Deus diz: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Entreguemos tudo a Ele, estejamos absolutamente tranquilos e certos que o Senhor cuidará de todas as coisas. Agora vamos, irmãos, pensar no resultado da língua enganadora. Isso aqui é um alerta da palavra de Deus. Eu volto a ler com os irmãos o verso 3 e o verso 4. Que te será dada, que te será acrescentada língua enganadora, flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro, meus irmãos. Observem, irmãos amados, como a palavra de Deus diz bem claramente aqui a consequência do pecado. O salmista ele faz uma pergunta, e eu gostaria que vocês pensassem comigo aqui: que te será dado, que te será acrescentado língua enganadora? Quando a pessoa mente, quando a pessoa engana, quando a pessoa difama, o que ela está pensando em alcançar com isso? Pense um pouquinho agora comigo. Quando alguém difama o próximo, quando alguém mente, o que ele está imaginando que ele vai conseguir? Ele vai conseguir algum benefício, ou ele vai conseguir roubar o próximo, ou ele vai conseguir ferir o próximo, prejudicar o próximo que é seu inimigo, e nisso ele vê o benefício, e ele imagina que destruindo o próximo ele vai então crescer em poder. Às vezes tem ali a inveja, às vezes tem disputas de poder envolvidas, enfim, ele sempre mente, ele sempre difama, porque ele acredita que ele vai se dar bem. É aquele efeito louco do pecado que passa uma ideia para a pessoa de que ela se dará bem se ela cometeu o pecado, que ela cometeu o mal. Assim a mentira, assim a difamação. Mas a palavra de Deus diz: que engano é esse, terrível é esse? Porque o que ela vai receber? O que se acrescentará a ela, língua mentirosa, enganadora, difamadora? É isso: flechas agudas do poderoso, com brasas vivas de zimbro. Deus estará indo contra esse homem, vai flechá-lo, vai destruí-lo, vai cair sobre ele a ira como um fogo abrasador, como um fogo e que não se apagará. Irmãos amados, essa é a consequência do pecado. Aqui então fica um alerta para o mentiroso, para o difamador, para o enganador e na verdade para todos os pecadores. Ó pecadores, não se iludam. Os seus pecados não lhes farão bem, os seus pecados não lhe trarão benefício. Isso é ilusão, isso é engano. Os pecados trarão a terrível e justíssima ira divina contra vocês. A mentira, quem mente, quem engana, quem difama, quem fala mal do próximo, quem espalha as difamações, quem propaga essas coisas, Deus o julgará, quebrando o 9º mandamento, acabando com a reputação das pessoas, destruindo-as dessa forma, enganando, mentindo, sabendo que aquilo é mentira, mas fazendo aquilo, ou mesmo simplesmente distribuindo mentiras aí, sem observar se realmente, sem pensar na reputação do próximo. Todas essas pessoas que fazem isso, Deus as chamará para a prestação de contas e elas serão punidas. A palavra de Deus está dizendo aqui: que te será dado, que te será acrescentado língua enganadora. É isso que elas vão receber: flechas agudas do poderoso com brasas vivas de zimbro. Deus as punirá severamente, cairá sobre elas a terrível ira divina. É como Paulo fala em Romanos, no capítulo 12: minha vingança, diz o Senhor, dai lugar à ira, irmãos, porque exatamente Deus trará essa justiça sobre esses homens e mulheres que difamam, que destroem, que perseguem, que querem destruir a reputação do próximo para se dar bem, mas esse bem se tornará no fogo da ira. Esse é um bem falso, porque se manifestará ali no fogo da ira divina, justa ira contra esses pecadores. Então fica um alerta aqui para todos os pecadores em geral: não continuem nos seus pecados sem arrependimento, achando que vocês vão se dar bem. Não vão, Deus vai cobrar de vocês. O conselho da palavra é: arrependa-se do seu pecado, arrependa-se do seu pecado, pecador. Olhe para Cristo Jesus, confie no Senhor Jesus Cristo, deixe o seu pecado, arrependa-se e corra para a cruz do Senhor Jesus Cristo. Mas é um alerta mais particularizado, mais específico ali no difamador, do mentiroso, do que usa a sua língua. Deixe a mentira, deixe o engano, deixe a falsidade, deixe a difamação, arrependa-se, corra para Cristo Jesus, deixe de difamar o próximo e de estar ali lutando contra a reputação do próximo. Meus irmãos, isso também, em segundo lugar, é um alerta
é um teste para o nosso cristianismo. Eu falei aos irmãos a respeito da ética cristã da conversação, que envolve isso também, ou seja, de nós termos o nosso linguajar produtivo, edificante, não difamarmos o próximo, não mentirmos ao próximo. Temos seguido isso, temos sido assim, cristãos piedosos. Isso é um teste para o nosso cristianismo. Amamos as pessoas, desejamos preservar-lhes a vida, as emoções, também a sua reputação, e lutamos por isso, ou queremos destruir por ódio, por vingança, simplesmente querer realmente destruir a pessoa, difamando, enganando, perseguindo, achando que vamos nos dar bem. Esse é um teste para o cristianismo nosso. Cristãos, avalie o seu cristianismo nesse sentido. E se porventura algum de vocês, meus irmãos, está enveredando por esse caminho, avalie se você realmente está na fé, se você realmente é um cristão, né? Se você realmente é um cristão, você não vai permanecer nisso, você vai se arrepender se por acaso você praticou esse ato, se deixou levar por uma circunstância, você há de se arrepender. Arrependa-se. Aqui está, meus irmãos, a verdade da palavra de Deus, então, sobre o efeito deste pecado difamador sobre a vida das pessoas. Mas veja, irmão, vamos para o nosso terceiro ponto, em que fala do sofrimento deste homem piedoso, desse homem pacífico, no local onde ali a maioria das pessoas vive nessa guerra, nessa difamação, difamando e destruindo umas às outras. Veja o que diz o versículo 5 ao versículo 7. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. A minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Observe, meus irmãos, ele diz, ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Aqui deve ser uma ilustração, porque esses lugares eles são muito distantes uns dos outros, então deve ilustrar, na verdade, uma circunstância, talvez que o próprio salmista passou, em que ele estava distante de Jerusalém, distante da terra ali do Senhor, né? No meio dos pagãos. Então deve ilustrar isso. E no meio desse paganismo, ele era como um peixe fora d'água, ele estava ali sendo perseguido, ele estava ali sendo então difamado, como é o motivo da angústia dele. Então ele diz, ai de mim, ele sente essa pressão, ele sente essa angústia, meus irmãos. Então, como eu tenho dito desde o início aqui da exposição, é normal para o cristão passar por isso, porque ele vive realmente, ele é como um peixe mesmo fora d'água, e o mundo não entende, o mundo o persegue, irmãos. Então, o fato aí é que ele está muito angustiado, mas ele sabe onde encontrar o recurso. Ele ora ao Senhor, ele clama ao Senhor. E o que ele faz mais? Já vimos a primeira parte, né, que ele ora ao Senhor. Ele relata ainda a situação dele no versículo 6, a minha alma bastante tempo habitou com os que detestam a paz. Isso é muito interessante. Esses homens detestam a paz, esses homens não são pacíficos, e ele habita no meio deles, ele está no meio deles, mas o que ele faz? Como ele age, como ele opera ali, como ele procede, irmãos? Ele, em primeiro lugar, já aprendemos, ora, entrega tudo ao Senhor, descansa no Senhor, e ele também faz uma segunda coisa, irmãos, ele não cede à guerra. Vamos lembrar de novo de Romanos 12, ele continua sendo pacífico. O que Paulo diz no capítulo 12, no versículo 18 de Romanos? Se possível, quanto estiver em vós, tendes paz com todos os homens. Tendes paz com todos os homens. Então, é exatamente isso que ele faz. Ele continua promovendo a paz. No que depende dele, vai ter paz com todos os homens. Ele não participa desse ódio e desse desejo, nesse ódio de destruir o próximo pela palavra, pela difamação, se vingando ali. E ele não entra nisso. Ele não entra nessa guerra, ele não entra nessa vingança, mas ele continua pacífico. Ele continua pacífico no meio daqueles que detestam a paz. No versículo 7 ele diz, pacífico sou, mas quando eu falo, já eles procuram a guerra. Então ele sente isso, ele sofre por isso, mas ele não cede à guerra, ele não cede à vingança, ele não toma ali as rédeas da situação. Não, ele já descansou em Deus, ele já orou a Deus, então ele continua no que depende dele a ser pacífico, a agir com paz. E como Paulo vai dizer mais adiante, até mesmo numa circunstância, numa necessidade, ajudar essas pessoas
E há preceitos na lei de Deus, desde o Antigo Testamento, para ajudar até mesmo o inimigo, né? Então, meus irmãos, o que é que nós temos, amados? Nós temos aqui a situação em que este homem piedoso, ele reage piedosamente, ele reage como é próprio da piedade, ele reage conforme aquilo que se espera realmente de um cristão, de um homem piedoso. Ele ora e ele permanece na paz, ainda que sofrendo, ainda que pressionado, mas ele vai a Deus, ele entrega as suas angústias a Deus, ele descansa no Senhor e ele permanece então nessa paz. Pacífico sou, mas quando eu falo, eles já me procuram. Então, meus irmãos, não devemos ceder, nós devemos fazer duas coisas. Eu queria chamar a atenção que até um bom comentarista ele destaca, não devemos fazer duas coisas, não devemos capitular, ou seja, não devemos ceder à pressão do mundo e começar a participar com eles dos seus pecados, talvez até para não sermos perseguidos. Vocês lembram lá o que está escrito no capítulo 16, não é, do Evangelho de João, que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós vamos ser perseguidos, e no finalzinho do capítulo 15 de João, ele diz que vão nos odiar porque odeiam a Cristo, a Ele, e porque odeiam o Pai que o enviou. E o nosso papel é continuar amando a Deus, amando as pessoas, amando nossos irmãos, levando o Evangelho de forma pacífica, paciente, com oração, e nunca ceder por causa da pressão. Aliás, quando nós lembramos de Hebreus, esse é o alerta da carta, é não apostatar. Apostasia é isso, né? É voltar atrás, é ceder para evitar a perseguição, para evitar os problemas. Não ceder, mas permanecer firme na fé, permanecer firme mesmo que venham tribulações, angústias, perseguições, assim por diante, mas ficar firme. A outra coisa também que nós não devemos fazer, e esse comentarista também, ele nos lembra muito bem, é não entrar na guerra. Irmãos, não devemos entrar em guerra, não devemos entrar nesse princípio do ódio, porque o ódio é do mundo. Se lembrar de novo de João, eles odeiam o Pai, odeiam a Cristo, odeiam a igreja. Isso é o mundo é cheio de ódio, é cheio de raiva, é cheio de vingança, é cheio de briga, é cheio de difamação, é um querendo difamar o outro, é um querendo destruir o outro pelas difamações, pelas mentiras, pelas enganações. Mas o servo do Senhor ama a Deus, ama os seus irmãos, ama o próximo, é pacífico, ele permanece nessa paz, ele ora a Deus, ele entrega tudo ao Senhor, ele não segue a ira humana que é injusta, mas ele espera que se faça justiça pela ira divina que é sempre justa. Entrega tudo a Deus enquanto ele continua pacífico. É assim que nós devemos agir. Não devemos, portanto, no meio das confusões, no meio das guerras, no meio das pressões, não devemos ceder, meus irmãos, para evitarmos isso, pecando com os ímpios e fazendo parte ali da roda dos escarnecedores, como diz o Salmo 1, de jeito nenhum. Mas nós devemos ficar firmes. Porém, se ficar firmes não é ficar firmes guerreando, brigando, mas é de forma pacífica. Defender a verdade, sim, lutar pela verdade, mas sem vingança, sem ódio, sem ira, mas proclamando pacificamente, perseverando nesse propósito, irmãos, de levar a santa palavra do Senhor. É isso que nós temos que fazer. Irmãos, nesses dias tão difíceis, nesses dias de tanto ódio pelo país, nas famílias, que as pessoas estão aí cheias de ódio, de raiva, como isso é precioso, como esse ensino é tão aplicável nesse momento, mas por toda a nossa vida. Guarde isso, guarde esse ensino precioso de que nós devemos agir assim, orando, descansando no Senhor e sendo pacífico. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aos meus irmãos hoje na nossa EBD, e gostaria de encerrar então com algumas aplicações, meus irmãos, que aqui eu separei para vocês, 4 aplicações que amarram, né, a nossa exposição nesta manhã, baseada neste tão precioso, tão maravilhoso salmo. Então, primeiro, meus irmãos, que eu gostaria de dar um conselho aos meus irmãos, aplicar este ensino desse salmo tão precioso à vida de vocês, à nossa vida, né? Em primeiro lugar, oremos e deixemos o Senhor cuidar de tudo, Ele fará justiça. Nós devemos guardar muito isso, não devemos nós querer fazer justiça com as nossas mãos, não devemos nós entrar no ódio, na raiva e no processo de vingança, lembrando que a ira humana não produz a justiça de Deus, mas devemos orar. Estamos sendo perseguidos? Estamos sendo caluniados?
estamos passando por essa situação, ou vemos a igreja passar por isso, vamos orar, vamos entregar ao Senhor nosso Deus, vamos deixar que o Senhor fará justiça, vamos clamar por socorro, vamos clamar por ajuda, vamos entregar tudo na mão dele e ele cuidará de tudo, meus irmãos. Aqui nós devemos ter, quem ora é porque tem fé, quem ora é porque descansa no Senhor, porque espera no Senhor, e é isso exatamente que nós devemos fazer, esperar, descansar no Senhor nosso Deus, em oração, em clamor. Então a primeira coisa é orar, entregar tudo ao Senhor. Em segundo lugar, não nos enganemos na calúnia, virá o juízo. E aqui esse segundo conselho é um alerta. Então, não difame. Cristão, meu irmão, você é cristão mesmo, então não difame, não espalhe calúnias, guarde a sua língua. Isso agora em tempo de internet, em que nós podemos espalhar, chega uma notícia, esse termo tão famoso agora, fake news, que na verdade, como alguns têm destacado, e eu concordo, esse termo ele é vamos dizer assim, uma máscara, um disfarce para um crime, na verdade, crime e um pecado gravíssimo, que é o pecado da difamação, de destruir a reputação do próximo. Então, muito cuidado, para que você não... Chega para você aí no seu WhatsApp, chega para você aí na sua rede social, aquelas imagens difamando uma pessoa, dizendo, olha o que ele faz e tal, e você já espalha aquilo. Não faça isso, meu irmão, isso é um pecado. Tanto é pecado você espalhar essas coisas, é pecado contra o nono mandamento. Nós devemos ter muito cuidado com essas coisas, sermos muito zelosos quanto a isso. Então, não espalhar essas más notícias, e não achar que, e não fazer isso contra os outros. E é um alerta aqui da Escritura: ninguém pense que vai se dar bem nisso, porque isso traz o juízo de Deus, isso traz a ira divina, meus irmãos, verdadeiramente. Então, não nos enganemos, não nos iludamos com isso, que nossa postura como cristãos deve ser sempre cautela. Vou ficar calado, vou observar, eu não vou acreditar em tudo também, que chega aos meus ouvidos, que estão falando das pessoas. Eu não vou pôr minha confiança nos homens, e idolatrá-los e adorá-los, mas eu também não vou destruir a reputação deles já espalhando más notícias, sem uma certa cautela, sem um certo cuidado, e como muitas vezes tem acontecido. Então, muito cuidado, nunca venhamos nos propor a odiar o próximo. Eu digo a todos que estão me ouvindo: cuidado, pecador, cuidado você que calunia o próximo, cuidado você que difama os outros, cuidado que você que espalha más notícias e destrói a reputação dos outros com ódio, desejando o mal daquela pessoa. Muito cuidado, porque isso, segundo a palavra de Deus, trará juízo divino sobre o que faz essas coisas. Terceiro lugar, melhor dizendo, avaliemos o nosso cristianismo. É de bom uso das palavras? É pacífico em oração? Ou é calunioso em ódio e guerra? Essa é uma avaliação que nós devemos fazer do nosso cristianismo. Vou repetir aqui: nós usamos bem as nossas palavras de forma pacífica em oração? Nós procuramos promover a paz pelas nossas palavras? Nós oramos? Nós somos muito discretos, nós somos muito cuidadosos com as nossas palavras? Ou nós caluniamos com ódio, fazendo guerra? Devemos avaliar muito isso, devemos pensar muito nisso, devemos ter muito, muito cuidado, meus irmãos, com as nossas palavras. Se em algum momento fizemos isso, que nos arrependamos. Se somos cristãos realmente, vamos nos arrepender. Se em algum momento nós nos deixamos levar pela ira, pela nossa pecaminosidade, fizemos isso. Mas isso é um teste. Nós amamos essas coisas? Nós desejamos viver assim? Nós vivemos fazendo isso? Então devemos avaliar se somos realmente cristãos. O que nós queremos? Usar bem as palavras, sermos pacíficos em oração? Ou nós nos deleitamos com a calúnia, com o ódio, com a difamação, fazendo guerra? Eis um teste precioso para o nosso cristianismo, se ele é genuíno, se ele é verdadeiro. Que todos se avaliem, que todos pensem realmente nesse sentido. Em quarto lugar, não devemos ceder nem brigar,
mas orar e viver pela paz. É aquilo também que eu falei durante a exposição, ceder seria se adequar à vida pecaminosa para evitar a perseguição. Não devemos fazer isso, não devemos ficar firmes, mas também não devemos brigar, mas orar e viver para a paz. Não entre em briga. Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. Não entre nessa guerra política, não é? Defenda a verdade, defenda a justiça, em amor, isso nós devemos fazer, mas não entre na guerra política, na polarização política. Em que sentido eu estou dizendo? Nesse sentido aqui, porque é ódio, é puro ódio, é um querendo destruir o outro e usar exatamente o que? A calúnia e a difamação. É puro ódio. É isso que há nessa guerra política e é isso que há no mundo em geral. O cristão deve se retirar disso, não entrar nesse ódio, não odiar a pessoa. Sim, ele pode falar a verdade, ele pode denunciar o pecado. Eu não estou dizendo que não, vejam bem, não estou dizendo que não se deva denunciar o pecado, muito ao contrário, se deve denunciar o pecado. A igreja cristã deve se posicionar contrariando o pecado, denunciando o pecado. No entanto, não nesse sentido pavoroso, medonho, cheio de ira, de ódio, que acontece na guerra política, que é só ódio e só para destruir o próximo. Não é uma busca pela verdade. Ninguém está interessado na verdade, é para a destruição do outro. A igreja não deve se deixar levar por isso, meus irmãos, de jeito nenhum. Então a aplicação que eu quero fazer agora, para o nosso tempo agora, para esse momento difícil que nós estamos vivendo aqui, não sermos levados por esse ódio. Não. Sim, vamos falar a verdade, vamos denunciar o pecado, sim, vamos chamar as pessoas ao arrependimento, vamos buscar, fazendo isso, ter muito cuidado mesmo fazendo isso, observando se não estamos caindo na questão lá do outra, não é? Da calúnia, muito cuidado com isso, não é? Sim, nós podemos ver, observar e denunciar sim o pecado e chamar as pessoas ao arrependimento, inclusive as autoridades, mas não fazemos isso com ódio, querendo destruir, lutando pelo evangelho, pela verdade, para o bem dos pecadores, inclusive para aqueles que estão fazendo esse pecado, e para o bem geral, e nunca com ódio, com ira, querendo destruir o próximo, como acontece normalmente, irmãos. Então, sejamos pacíficos, sejamos pessoas e deixemos tudo com Deus. Não somos nós que vamos fazer justiça, deixemos tudo com Deus. O que eu tenho de desde o início? Orando, esperando nele, descansando nele. Então, meus irmãos, vamos agir assim? Vamos agir de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a verdade do Senhor, de acordo com o Evangelho de Cristo. Que o Senhor nos dê graça para agirmos assim. Que você possa aplicar, meu querido irmão da congregação, e também a todos os outros amigos que estão ouvindo esse estudo, a sua vida, essa tão preciosa verdade do Salmo 120. E que o Senhor nos ajude. Que sejamos pessoas de oração. Resumindo, oremos e sejamos pacíficos. E o Senhor cuidará de tudo. Que nós possamos viver para a justiça, para a paz, em oração, em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Ó Deus, abençoe meus irmãos da Congregação Batista Reformada, principalmente, mas também a todos os amigos amados que estão ouvindo esse estudo, aplicando a nossa vida, nos edificando na verdade do Evangelho, nos fazendo viver assim, em oração, em confiança, em paz e, Senhor Deus, agindo com amor, falando a verdade, que as nossas línguas sejam cheias de verdade, cheias da palavra, para a glória do Senhor e para o bem de todos os nossos próximos. Abençoa o nosso país, abençoa nossas famílias, abençoa a todos nós nesse dia tão difícil, para que o Evangelho se espalhe, para que o sal e a luz se espalhem e o Teu nome tão santo seja glorificado, Senhor. Em Jesus nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Que Deus abençoe os irmãos, que essa mensagem lhe edifique. Aí, irmãos, apenas uma recomendação aos meus queridos irmãos da Congregação Batista Reformada em Belém, não é? Eu estou deixando essa mensagem para a nossa EBD. Agora, ore com a sua família, interceda
uns pelos outros e por todos os irmãos da congregação e por todo mundo, por toda essa situação. Faça isso com a sua família agora. Encerre o seu culto, né, cantando um hino e fazendo isso com a sua família. Que Deus abençoe os meus irmãos, né? Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo seja com vocês durante todo esse dia do Senhor e mais por todas as nossas vidas em Jesus. Amém e amém. Até logo, irmãos amados. Lembrando que à noite, às 18 horas, publicarei a exposição no Evangelho de João para o culto da noite. Até logo, meus irmãos.